Inter tenta acelerar a busca por reforços para a próxima temporada e nesse vídeo eu trago mais notícias sobre Robert Renan, Thiago Maia, Pedro Raul e Alexandro, jogadores que estariam na pauta do Colorado para a próxima temporada. E também vamos falar sobre o novo cargo de Magrão no Esporte Clube Internacional. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então fica comigo até o final desse conteúdo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, chegando nesta sexta-feira para falar do Colorado mais amado do Brasil, aqui no canal do Marcão, canal que respeita a tua opinião. Aqui você fica sempre bem informado de internacional, mas é claro, de contrapeso quero te pedir aqui o teu like, né? Deixa teu like, te inscreve no canal também e ativa o sininho das notificações. Esse vídeo, como os demais, tem a força especial do Ativo Ultra. É o estimulante sexual 100% natural. Peça o seu ativo agora mesmo e mude de vida, pessoal. 0800 003 1500. Ou pode mandar um WhatsApp também no 51 98905 0005. Deixa de orgulho, né? Vai perder a tua pessoa que tu tanto ama por questões aí de não querer comprar o teu ativo para dizer, eu não tomo. Gente, para com essa besteira, compra o teu ativo que vai resolver o problema daquele cansaço diário, que você já não tem mais nenhum tipo de vontade, né? E é claro, vai te fazer tu virar um tigrão entre quatro paredes. Ativo Ultra, o estimulante sexual 100% natural. Muito bem, temos muitas coisas para falar nesse vídeo, hein? Mercado se movimentando, o Internacional tentando acelerar aí a busca por reforços. Tomara que acelere, né? Tomara que realmente ande as coisas e o Inter consiga fechar algumas negociações para começar uma temporada de 2024 já com praticamente o grupo formado, para não ter que esperar lá 2, 3, 4, 5 meses para montar um time e aí perder todo de novo o início do Campeonato Brasileiro, aquela história manjada, velha, chata que a gente já tá cansado de falar aqui no canal, né? Pois então, de ontem para cá, alguns nomes ganharam força, segundo alguns colegas da imprensa, pude também checar algumas informações e eu vou começar falando aqui do Robert Renan, zagueiro de 20 anos que atua lá no Zenit da Rússia, né? O Inter tem interesse nesse jogador que foi lá na negociação do Corinthians para o Zenit, envolvendo o Yuri Alberto, enfim. A questão que tá pegando é o seguinte, tá? O Robert Renan gostaria, né, de voltar ao futebol brasileiro, inclusive não descartou o próprio Corinthians, porém uma cláusula no contrato do jogador com o Zenit teria incomodado a direção corintiana. O jogador aí não poderia, por exemplo, poderia até ser emprestado do Zenit para o Corinthians, mas nessa cláusula ele poderia voltar ou sair do Corinthians a qualquer momento, assim que o Zenit tivesse alguma proposta oficial para a venda do jogador. O Corinthians não gostou, então praticamente saiu do negócio e o Inter tem boas chances de fechar com esse jogador. 20 anos, um jogador promissor e que o Inter entende que seria importante para grupo. Robert Renan, zagueiro então, que está lá no futebol russo, lá no Zenit da Rússia. O Inter tem uma carta na manga, né? Porque o Zenit ainda deve uma grana para o Inter em relação àquela negociação com o Yuri Alberto. Então o Inter poderia utilizar, inclusive, para pegar parte do percentual do jogador, né? Numa futura venda do jogador, tá? Então, vamos ficar muito atento. Robert Renan, 20 anos, pode ser o zagueiro contratado nesse momento pelo Internacional. Vamos esperar aí os desdobramentos desta possível contratação. Falando agora sobre centroavante, de ontem para cá também surgiu o nome de Pedro Raul, aquele mesmo, né? Ex-Goiás, ex-Botafogo, ex-Vasco, enfim, que está no Toluca do México. A informação que chegou para nós é a seguinte, que o Inter está monitorando o jogador. Não é monitorando, sei que essa palavra não pega bem, né? Está analisando a possibilidade desse jogador daqui a pouco vir jogar aqui. É um jogador que não faz uma boa temporada no Toluca, tem apenas 2 gols, tá? É reserva, se não estou enganado, é reserva, né? E aí poderia voltar ao Brasil, não estaria satisfeito lá no futebol mexicano. Eu sinceramente vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu acho um jogador comum, um centroavante comum, foi muito bem no Goiás, tá? Mas não repetiu no Botafogo, no Vasco, enfim, é um jogador que eu não traria. Sinceramente, se o Inter pensa no algo a mais, Pedro Raul para mim é fraco. Não digo fraco, mas é um jogador, é um bom jogador, não é mais do que isso. Então, se é para apostar, gente,
aposta na gurizada aí, na base, sei lá, se Ricardo Matias, eu sei que é muito jovem ainda, mas eu não traria o Pedro Raul, que não deu certo, só deu certo, como eu falei, no Goiás, que é um clube menor, enfim, com todo respeito ao Goiás, mas é um clube que não tem tanta exigência e tanta pressão. Então, é um jogador que o Inter monitora, mas, sinceramente, eu não traria o Pedro Raul. Deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre este jogador. Na posição de volante, o Inter sabe que com a saída do Johnny precisa contratar um volante. O nome que surgiu ontem, né, e foi divulgado pela imprensa é de Thiago Maia, volante do Flamengo. Tem contrato com o Flamengo até 2026, até o final de 2026. E aí você pode perguntar, Marcão, mas o cara tem contrato com o Flamengo, como é que vai tirar o cara lá do Flamengo, Marcão? A informação que vem da imprensa carioca, acho que foi o Wagner Martins que trouxe em primeira mão, não quero estar equivocado aqui, mas foi o Wagner, o Vaguinha, é de que o jogador pode sim deixar o Flamengo em 2024, né? Está lá desde 2020, enfim, a gente sabe aquela questão da fadiga dos metais que a gente brinca no vestiário, né? E gostaria de novos ares em 2024. E aí, o Inter poderia ser o destino do jogador. Só que eu pergunto o seguinte, né? A questão do salário do Thiago Maia. Imagina quanto ele deve ganhar no Flamengo. Então, talvez seria uma das questões a ser muito bem analisados. O Inter com certeza está analisando, né? Mas que é um baita jogador, né? Eu não sei se é o volante que a gente precisa, mas ele é bom jogador sim, Thiago Maia. E ele que interessa também ao Corinthians, tá? O Corinthians também quer a contratação desse jogador. Ainda nessa questão de especulações, tá? De ontem para cá também surgiu o nome do lateral esquerdo, Alexandro. Ele mesmo, aquele com passagem pela seleção brasileira, surgiu muito bem no Santos, enfim, está na Europa há muito tempo, tem 32 anos o Alexandro. E segundo informações do Fabiano Baldasso, ele está nos planos do Internacional. O Inter tenta a contratação desse jogador. E aí eu fui pesquisar sobre ele, fui buscar mais informações e eu consegui a seguinte informação. Ele interessa também ao Flamengo, tá? Porém, o Flamengo sabe da dificuldade de contratar o jogador, porque já teria o Alexandro, né, deixado claro a intenção dele, ele gostou muito, né, do interesse do Internacional, ele gostaria muito de voltar ao Brasil e atuar pelo Inter. Essa informação eu pude apurar agora pela manhã. Tá? Então, o Alexandro, 32 anos, a questão que tá pegando é o seguinte, tá? O Alexandro ganha muito bem lá na Juventus. E aí o alto salário, nesse momento, impediria de uma negociação para a vinda do jogador. Como eu falei, o jogador achou legal o interesse do Inter, gostou muito do interesse do Inter, estaria disposto a vir jogar em Porto Alegre. Porém, a questão do salário ainda impede essa contratação. Mas daqui a pouco negocia aqui, negocia ali. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. O Alexandre é um grande jogador, tá? Parece que vem de uma lesão também, tá um tempo parado, enfim, na Juventus. Mas é um cara que tem carreira consolidada na Europa, é um cara que já jogou pela seleção várias vezes, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Acho que a vinda do Alexandre, sim, aí eu acho que teria uma disputa legal junto com o René. Eu acho que até com a vantagem pro Alexandre, pela questão de jogar tempo na Europa, enfim, para ser o titular. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, né? Deixando aqui embaixo, é claro, na caixa de comentários esta questão, tá bom? Pra gente finalizar, vamos falar sobre Magrão e o novo cargo do Magrão no Internacional. Informação trazida ontem em primeira mão pelo Leno Haas, jornalista aqui que tem conteúdo, tem canal aqui no YouTube também. O Leno Haas trouxe essa informação em primeira mão. Magrão deve ser alçado a diretor executivo do clube. É isso aí, hoje ele é gerente esportivo, né? A tendência é que renove seu contrato, já que o Alessandro Barcelos venceu as eleições, e ele será alçado, será promovido a diretor executivo, segundo o Leno Haas. Então tá aí a informação, Magrão subindo de patamar no vestiário do Inter. Eu acho o Magrão baita profissional, realmente. Eu não sei se ele tem a capacidade, se já tem a experiência para ser um diretor executivo, mas qualidade ele tem, eu acho que tamanho ele tem, conhecimento ele tem, né? Tomara que dê certo nessa nova função e deve ser anunciado nos próximos dias essa nova função do Magrão. Deixa aqui embaixo também nos comentários a sua opinião. Eu preferiria, é claro, um cara que já tem um pouco mais de currículo na área, né? Nada contra o Magrão, eu deixaria ele como gerente esportivo e aí daqui a pouco, por exemplo, o Alexandre Matos, é um cara que não veio, né? Mas era sondado se caso o Melo
era praticamente certo se o Melo vencesse que ele viria. Eu acho que é um cara de outro patamar, o próprio Rodrigo Caetano. Mas nada impede do Magrão, que tem, como eu falei, um bom conhecimento, um cara que tem tamanho no mercado, também consiga desempenhar, e a gente torce para isso, uma ótima função como diretor executivo do Internacional, tá bom? Gostou aqui das notícias do Inter, do conteúdo do Inter? Então deixa teu like, te inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações. A todos, forte abraço, um excelente final de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!